Bom, vamos para a questão do PISM de 2024. Uma questão envolvendo equilíbrio químico, um assunto bem pertinente para a prova do PISM, e ele diz o seguinte: uma solução aquosa saturada de cloreto de sódio é mantida em um recipiente fechado, temperatura constante. Quando esse recipiente é aberto, inicia-se a evaporação do solvente e surge o equilíbrio químico representado pela equação abaixo. Aí aqui a gente tem um equilíbrio químico representado, onde a gente tem o cloreto de sódio sólido sofrendo uma associação iônica, né? Separando Na+ nos íons Na+ aquoso e Cl-, tá? Em relação aos fenômenos envolvidos no processo descrito, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos verificar cada um dos pontos aqui. A dupla seta indica que a dissolução do cloreto de sódio sólido e a recristalização dos íons solvatados ocorre durante o equilíbrio químico. Bom, a dupla seta aqui representado é um sinal de equilíbrio químico. Na verdade, possivelmente os alunos eles não veem essa dupla seta até chegar no equilíbrio químico, ou não tem uma explicação mais detalhada do que ela significa, ao chegar no... A não ser que chegue no conteúdo de equilíbrio químico, né? Então, essa dupla seta, ela significa que a reação, ela vai ela ocorre tanto no estado 1 aqui, né, que é no estado direto, ou seja, do cloreto de sódio sólido se ionizando e se dissociando, na verdade, né? E você tem aqui o NaCl, o Na+ e o Cl-, os íons, se transformando aí num produto recristalizado, ou seja, formação de cristal novamente, seria ali o cloreto de sódio. Ou seja, o que está dizendo aqui na questão, na letra A, é realmente o processo de equilíbrio que acontece, que essa dupla seta, ela quer dizer. A gente tem o 1 aqui representando a reação dita direta e o 2 dita a reação indireta, certo? Letra B. A saturação da solução ocorre quando o íon sódio e cloreto atinge a concentração máxima nas condições descritas. Bom, a gente sabe lá, por exemplo, soluções, só para a gente relembrar, que quando a gente tem um gráfico ali de soluções saturadas, que é aquele ponto máximo que a gente pode chegar para a solução se tornar uma solução saturada após essa curva aqui, né? Quando a linha aqui, ela vai marcar o ponto máximo ali da solução, que é a formação da solução saturada. Acima dessa solução, a gente vai ter um processo de recristalização, que é a formação do corpo de fundo, e abaixo o processo a gente tem a solução insaturada. Então, a letra B ali está querendo dizer que a solução saturada ela ocorre quando os íons eles atingem um máximo ali para recristalizar. Então, isso que está corretíssimo também, tá? Assim como na letra A. A solvatação do cloreto de sódio ocorre quando o íon sódio e cloreto ficam ligados e envoltos por moléculas de água. Bom, quando isso aqui acontece, vamos lá. A gente tem a separação de cargas de uma ligação iônica. Aí a gente vai ter aqui o sódio, e em volta desse sódio a gente vai ter moléculas de água, onde a parte mais próxima do sódio vai ser o oxigênio dessa água. Isso por quê? Isso porque, se a gente olha a molécula de água, a gente tem uma diferença de eletronegatividade. A água é uma molécula polar. Então, a parte mais negativa dela vai ficar mais próximo do íon positivo, que no caso ali, a parte negativa da molécula de água é o oxigênio. Por outro lado, se a gente olha a molécula, o íon cloro e as moléculas de água, como elas se comportam, a gente vai ter próximo ao cloreto ali, em volta dela, moléculas de água, onde está mais próximo o hidrogênio, né,
do que o oxigênio. Pelo mesmo motivo, o hidrogênio na molécula de água, ele é a parte mais positiva devido à sua eletronegatividade quando comparado ao oxigênio. Mas essa questão aqui, o que chama atenção nem é esse ponto. Aqui fala que o íon sódio e o cloreto, eles ficam ligados. Quando a gente tem um processo de solvatação, né, que é o caso ali onde você coloca na presença de água em um meio aquoso, como descreve essa questão aqui, você tem a separação da ligação iônica, né, que é do cloreto de sódio. E a separação dessa ligação no íon sódio, no íon sódio e no íon cloreto. Então, na verdade, eles não ficam ligados, eles ficam separados e com moléculas de água em torno dele. Então, essa seria a resposta aqui, a letra C, a resposta incorreta. Vamos ver as outras. Na medida em que a água evapora, ocorre o deslocamento do equilíbrio, aumentando a massa do cloreto de sódio sólido. Bom, a gente tem aqui uma solução aquosa. Se a água vai evaporar, esse equilíbrio ele vai tender para formar o sólido ali, né? É uma coisa meio lógica. Se eu não tenho água no meio, eu não tenho como eu ter aquoso. Eu vou ter que ter o sólido. Então, essa alternativa aqui também está correta. Letra E. O equilíbrio químico é sempre um processo dinâmico, isso é, a reação ocorre em dois sentidos, o sentido direto e o sentido inverso, mesmo que a temperatura fique constante. Se a temperatura se mantendo constante, a gente não tem o que a gente chama de deslocamento de equilíbrio, né? Então, a gente vai ter ali uma reação que vai acontecer em dois sentidos, no sentido direto e no sentido inverso.